Ó, falando em problemas em relação a dinheiro, tem a Universidade Federal do Paraná agora reclamando aí de cortes no orçamento e dizendo que sim, os cortes no orçamento da Universidade Federal vão prejudicar e afetar o funcionamento da universidade. A Graziane Giacomini está aqui no estúdio da Jovem Pan News Curitiba e vai trazer pra gente ao vivo os detalhes. Bom dia, Grazi. Bom dia para você, Rafaela. Bom dia a todos. Rafaela, exatamente. A Universidade Pública do Paraná, a Universidade Federal do Paraná, emitiu essa nota, então, falando sobre esses cortes realizados pelo governo federal contra o Ministério da Educação. A Universidade Federal do Paraná falou que esses cortes direcionados são prejudiciais para todas as instituições. A nota diz ainda que os recursos foram retirados das contas e a instituição se encontra sem condições financeiras para lidar com as contas de água, luz, contratos de serviço essenciais de conservação, limpeza, segurança, pagamentos de bolsa auxílio e o funcionamento dos restaurantes universitários neste mês de dezembro. A medida atinge principalmente estudantes em vulnerabilidade socioeconômica e os trabalhadores assalariados das empresas terceirizadas. Apesar do corte financeiro impedir o pagamento do auxílio refeição emergencial, o reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca, afirmou que mantém um compromisso de fornecimento de comida visando a segurança alimentar dos estudantes. A Pró-Reitoria de Administração e a Central de Transportes afirmaram que vão manter disponível uma linha de ônibus Intercamp para levar os estudantes ao RU, que ficará funcionando aqui em Curitiba. Além disso, as medidas de segurança alimentar serão tomadas nos demais campi avançados fora de Curitiba, segundo então esse comunicado, Rafaela, da Universidade Federal do Paraná. Obrigada, Grazi, pelas informações. É isso, Rivaroli. Todo mundo lutando com o orçamento. Esquece, o orçamento estava furado. Todo mundo sabia que o orçamento de 2023 não ia dar A gente precisa rever o teto de gastos. Em que sentido, Rafa? Opa! Em algum momento ele tem que ser flexível. Ele só é revisto por um projeto de emenda constitucional, por uma outra PEC. E aí você tem que reunir todo o Congresso e aí começa a troca. A discussão agora vai para o Senado, por exemplo, em relação à questão dos recursos da Bolsa do Estouro, a PEC do Estouro, que estão chamando. 145 bilhões são aprovados. A CCJ cortou 30 ontem, já conseguiu cortar 30, mas assim, tem que ver como é que o Senado vai se comportar daqui para frente, né? Só que podem pôr emendas lá para pôr mais 30. Para chegar aos 175. Por quê? E esse dinheiro não vai ser para esses locais aí que nós estamos vendo que, por exemplo, o Ministério da Saúde teve 15 bilhões cortados, o Ministério da Educação 4, para você cumprir o teto de gastos. Só que se cortou esse valor para não estourar, para não incorrer em crime, e esse dinheiro não volta. E esse dinheiro estava previsto. Então, gente, é preciso ter uma regra fiscal no nosso país em que ela dê segurança para o governo funcionar. Essa não dá segurança para o funcionamento do governo, porque ele precisa cumprir a meta ou os gestores públicos são responsabilizados. E aí você tira dinheiro e ele não volta mais. O complicado, Riva, você veja, a gente abriu o jornal falando sobre radares, né? Que os moradores estão reclamando, dizendo que sentem ali, a gente está aguardando o posicionamento da prefeitura, uma postura de arrecadação, porque foram multados 7, 10 vezes em menos de um mês num ponto. A gente falou também sobre arrecadação de IPVA, já mencionamos IPTU e ICMS, enquanto isso a gente vê em Brasília uma discussão para aumentar gastos. Então parece sempre que o poder público não está conversando com a realidade brasileira quando você abre mais cargos, você incha a folha estatal de várias formas, você amplia secretarias, você amplia repasses de recursos para outros órgãos, como o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, não mexe em diversos orçamentos e aí fica nessa situação. Seja qual for o discurso eleitoral, quando chega na hora da prática, a solução é aumentar imposto. É isso aí, parece que é sempre. Estourar meta fiscal, aumentar imposto, aí é difícil, né? Complicado. Olha, assim, o nosso teto de gastos... Todo mundo falando em transparência, eficiência. Não, né? E eficiência é diferente de eficácia, né? Eficiência é fazer certas coisas, eficácia é fazer as coisas certas, não estamos fazendo nenhuma nem outra. Aqui no nosso país, nós temos o teto de gastos mais duro desde 2016 do mundo inteiro. Só que nós já tivemos 5 estouros desse gasto. Você tem o teto de gastos, mas todo mundo fica estourando.
porque ele é tão duro, ele é tão inflexível que você precisa do Congresso, que você cria um penduricalho para poder estourar naquele ano. Em outros países, como a Inglaterra, como já demos essa referência no Canadá, você tem um teto de gastos. Mas por lei ordinária, uma lei comum, você consegue flexibilizar. E aí você não fica na mão do Congresso. É você pegar o dinheiro para pagar fundão eleitoral, fundo partidário, criação de novos cargos 36 bilhões ali. Nova secretaria para, sei lá, acomodar aliados. Orçamento secreto. Orçamento secreto. Que aí você tá legalizando, basicamente, né? A questão... A barganha. Não vai... Provavelmente você vai falar assim, nossa, como diminuíram, né, as investigações a respeito de irregularidades envolvendo dinheiro público. Sim. Tá recebendo dinheiro legal. Não precisa mais, né? Não tem nem que explicar pra quê? Foi institucionalizado no orçamento secreto, você nem precisa explicar pra quê. Você pede o dinheiro e leva pra obra lá. É surreal. Dá pra cortar onde dá pra se cortar. Vai ter universidade que não vai pagar a conta de luz. Vai ter posto de saúde. A USP, por exemplo, o ano que vem, Rafa, se continuar esse orçamento do Ministério da Saúde, vai ter que dispensar ou não vai ter dinheiro para pagar 140 residentes, que são os médicos que atendem as pessoas lá na frente. Vai pagar como? Como é que você vai atender no hospital do tamanho da USP, por exemplo? Aí você vê, por exemplo, que enquanto algumas categorias têm que trabalhar ali com a realidade econômica para ter essa recomposição de inflação, outras aprovam na velocidade da luz. Reajustes com, inclusive, perdas, né, anteriores, seus benefícios. Estamos falando dos juízes que vão receber desde 2006? É o quinquênio? Que beleza. Esse é o Brasil. Não dá, né? É esse privilégio que tem que acabar. Porque o dinheiro tem, gente, mas ele vai e a gente não vê. Ele vai para onde a gente não vê. Por exemplo, se não é a gente estourar aqui e falar, você sabia que os juízes iam receber o quinquênio? 2 milhões, vai ter juiz que vai receber 2 milhões de atrasados. Mais os novos dinheiros que vão entrar. A verba do judiciário vem da onde? Alguma taxação em cima de próprios desembargadores? Não, né? Em cima da população geral. É só o FUNREJUS que paga? É só o FUNREJUS que paga? Claro exato. Que não. Então. Somos nós. Né? É que eles tentam, não, mas tem um orçamento próprio. Vem da onde? Do céu, cai, Deus abre lá e fala, atenção, dinheiro do judiciário caindo. Vem nas malas dos anjos. Não é assim, gente. É tudo nós que pagamos. Tudo, absolutamente tudo. Que tem poder público, somos nós que pagamos essa conta. E é uma conta cara para um judiciário ineficiente, vagaroso, leniente, como o que nós temos. Agora 10 horas e 29 minutos.